Bem-vindos ao Planeta Inovação de Henry Ford. Eu sou Mo Rocca e a sua mente vai embarcar em uma viagem. A seguir, um lar nas árvores, para quem tem as chaves. Mentira! Fotos de peixinhos tão bonitas que vão virar suas favoritas. Plantas no cimento estão em crescimento. E, quando trens ganharam valor, ao desistir do vapor. Agora, no Planeta Inovação de Henry Ford. Eu quero que todos vocês se lembrem da exata primeiríssima casa que vocês queriam morar. Se vocês são como eu, aquela casa dos sonhos não era uma mansão, mas um espaço nas alturas, com as folhas e as abelhas. Quando crianças, todos nós queríamos viver nas árvores. Aí vem Ali Ward. Este é o Pete Nelson. E você poderia dizer que este é o escritório dele. Ah, eu amo isso. Ele tem inovado o design e a engenharia de casas na árvore extraordinárias profissionalmente por 30 anos. Eu descobri, quando ainda era novo, que se tem muito estresse ao seu redor, basta andar na mata por 5, 10 minutos. Parece que tudo isso vai embora. Eu fui para Treehouse Point, a pousada na casa da árvore do Pete em Washington, para encontrar o Pete e testar essa tranquilidade da casa na árvore. Oi, E aí? eu sou a Ali. Eu sou o Pete. É um prazer conhecer você. Isso, incrível. Bem-vinda a Treehouse Point. Eu quero ver suas coisas. Quer ver umas coisas? Quero. Tá, Tá. me siga. Venha comigo. Isso é tão legal. Estou pirando. Ah, minha nossa. Mentira! Isso é como um sonho. Isso é como a Terra dos Sonhos. Não é real, não pode ser. 60 metros quadrados de alegria na árvore, bem aqui, nos galhos de um cedro vermelho ocidental. Como é que é pra você quando começa a fazer o design de uma casa na árvore? Que emoção você tem? É como meditar, porque o tempo evapora. A certa altura, as árvores se mexem mais, você fica mais alto, fica mais baixo, tem uma inclinação. Essas são coisas que você considera enquanto está sentado lá com aquele pedaço de papel em branco. E como você se intitula? Você acha que é um marceneiro, um construtor de casas de árvores, um artista, um arquiteto? Eu sou um construtor, primeiro, e eu acho que isso me ajuda na minha arquitetura. Eu encontro árvores que estão a 5,5 metros, 6, uma da outra. 3,5 é perfeito. E se você encontra esse tipo de arvoredo, ali é que você começa. Os galhos costumam crescer na direção do sol. E você vê que no meio tem um espaço vazio perfeito para sua casa na árvore. As casas na árvore que o Pete construiu variam no tamanho de menos uns 60 metros a aproximadamente 230 metros. Tem duas coisas para lembrar quando você constrói uma casa na árvore. Uma, árvores crescem, a circunferência aumenta. Elas não crescem assim. Essa casa na árvore não vai ficar alta gradualmente com o tempo. A árvore está engordando, então está crescendo, mas crescendo nas pontas. A segunda coisa, muito importante, as árvores se mexem com o vento. Então, se você está entre duas árvores, ligando duas árvores, você tem que garantir que vai ter flexibilidade ali. Entender a natureza e a engenharia tem sido um processo contínuo e crucial para o Pete e outros no mundo da construção de casas na árvore. E a união dos dois resultou em parafusos super fortes e mecanismos para manter as caixas fixas e seguras. Você fica surpreso com a reação das pessoas quando elas veem o que você construiu? Eu quase choro só de você me perguntar. Sabe por quê? Eu fico muito surpreso toda vez com a reação que as pessoas têm ao ver. Depois de testemunhar a habilidade e o cuidado colocado em cada uma dessas casas na árvore, você acaba descobrindo outra perspectiva para ver o mundo. Depois do intervalo, smartphones a mergulhar sem medo de pifar, melhorando a qualidade do ar e aproveitando a chance de embelezar. E a grande devoção a uma melhor locomoção. Mas antes é hora do Quanto Mais Você Sabe. Os primeiros blocos de montar da infância de muita gente foram os Lincoln Logs de madeira. Agora nos diga, o filho de qual homem famoso inventou o brinquedo icônico? Foi A, o inventor do telefone, Alexander Graham Bell? B, o presidente Abraham Lincoln? Ou C, o arquiteto Frank Lloyd Wright? Você folheia as suas opções e a gente vê qual quebra o galho depois do intervalo.
Bem-vindo de volta. Espero que consiga achar a raiz da resposta certa. Antes do intervalo, perguntamos o filho de qual homem famoso inventou o brinquedo popular Lincoln Logs. Se você disse C, o arquiteto Frank Lloyd Wright, então você elaborou a resposta certa e acertou. Por volta de 1916, o filho de Frank, John Lloyd Wright, criou o brinquedo de blocos de montar que consistia em peças de madeira que se encaixavam e que as crianças podiam empilhar para construir cabanas e fortes de madeira. Apesar de o nome de John nunca alcançar a mesma fama do seu pai, seu brinquedo ficou famoso e foi incluído no Hall da Fama Nacional de Brinquedos muitos anos depois, em 1999. E assim fechamos a porta de mais um segmento do Quanto Mais Você Sabe. Muito bem, crianças, eu vou jogar 2 palavras para vocês. Jacques Cousteau. É só pesquisar. A escrita é meio francesa e pomposa, mas ainda dá para achar. Ele é o cara que apresentou para a maioria de nós, que já é mais velho, as imagens de um mundo incrível que existe no fundo do mar. Hoje temos um inovador que quer que encontremos nossos Cousteau interior e ele quer que façamos isso com um smartphone. Aí vem Albert Lawrence para explicar. Normalmente, para capturar imagens embaixo de água vivas e lindas assim, você precisaria de uma câmera e de lentes caras e uma capa hermeticamente fechada para proteger seu equipamento da umidade e da pressão que existem no fundo do mar. E até hoje isso limitou a quantidade de pessoas que usam essas câmeras, a maioria profissionais. Quando viajamos uns 2 anos atrás para as Bahamas, nós percebemos que muitos mergulhadores estavam nos barcos com seus smartphones tirando fotos uns dos outros antes de mergulhar, mas embaixo d'água eles não usavam o smartphone. Então nós decidimos criar um tipo de capa que permitiria que o usuário operasse ou utilizasse a tela touch embaixo d'água, porque essa é a maior desvantagem, não poder manipular a tela touch embaixo d'água. Eu viajei para Montreal, no Canadá, para conhecer o cinegrafista e inventor Anthony Lenzo e aprender mais sobre sua capa para uso debaixo d'água, que funciona facilmente com seu smartphone. E adivinha o nome dela? Lenzo. É muito simples. Essa máquina é feita de alumínio sólido. Atinge profundidade de 100 metros. Obrigado. Você põe o smartphone aqui, tem uma trava de segurança, Entendi. então ele não vai cair na empolgação e nenhuma coisa do tipo. Até agora é bem seguro. Tem um botão de ligar. Para você ligar a sua câmera, Beleza. apertar o botão Home e prontinho. Eu vi que você tem o aplicativo da câmera aqui. Isso É mesmo. só apertar o aplicativo da câmera e pronto, ele abre a sua câmera. Entendi. E aí você aperta e desliza, é um dedo mecânico. Nós adicionamos os braços rotativos que agem como dedos mecânicos, com sensores capacitivos por toque que deslizam pela tela, permitindo que você manipule o seu menu embaixo d'água ou trocar as funções embaixo d'água. Para tirar uma foto, deslize tudo para a direita. Aperte o meio, tem a função de vídeo bem ali, ó, tá gravando. E se quiser, tem como tirar uma selfie, olha a nossa equipe. Caramba, olha eles aí. E aí, pessoal? E aí você pode tirar fotos e também tem um botão aqui. Você pode filmar em slow motion, usar o time-lapse, tem todas as opções disponíveis para você embaixo d'água. De acordo com o Anthony, você pode acessar outros aplicativos no seu smartphone como Compasso, para que saiba para onde está indo e, ao mesmo tempo, corrija a cor das fotos. Como você sabe, a água filtra a luz. Assim como o arco-íris é vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta, ultravioleta, Eu sei. a água filtra a luz do mesmo jeito. Por isso tudo fica mais azul, porque o vermelho é a primeira cor que desaparece embaixo d'água. Isso mesmo. O que a gente fez foi adicionar esses filtros de cor só para dar ao fotógrafo a oportunidade de acrescentar parte da cor perdida de volta à imagem. As capas são fabricadas aqui e montadas à mão. E cada capa é testada num tanque de pressão customizado. Ele está a 100 PSI agora. Estamos submetendo ele a mais pressão que a maioria das pessoas vai vivenciar. Uau! Se tem água em qualquer parte da capa quando ela sai do tanque, ela é rejeitada. Quando você está embaixo d'água, especialmente com seu smartphone, não tem margem para erro. Porque se você errar um pouco, o cálculo pode ter vazamentos. Então queremos garantir que isso não aconteça. Mas o simples fato de que agora você pode capturar uma imagem como essa com aquela coisa no seu bolso traseiro faz de você um smartógrafo oficial embaixo d'água. Depois do intervalo, pilares nada coloridos agora estão floridos. E quando o diesel prevalecia em todas as ferrovias. Mas antes é a hora de mais um Quanto Mais Você Sabe. A bebida esportiva popular, o Gatorade, mata a sede de atletas e também de treinadores ao longo dos últimos 50 anos. Mas para qual time de futebol de faculdade que inventaram a bebida inicialmente? Foi A, a Universidade de Louisiana?
B, a Universidade da Flórida ou C, a Universidade Estadual do Mississippi? Saboreie nossas alternativas e mataremos sua sede de conhecimento depois do intervalo. Abusos, assassinatos, torturas. Tudo isso era permitido no governo de Calígula. Ele foi o primeiro imperador megalomaníaco. Com ele, Roma viveu sua época mais sombria. Agora ele tem as rédeas do Império, pode fazer o que quiser. A sede de sangue era uma maneira de chocar. Especial Calígula, 1400 dias de terror. Segunda, às 8h50 da noite, no H2. Muito mais história. A ficção científica virou realidade. Os médicos estão aparentemente um passo mais perto de realizar uma cirurgia que mais parece tirada de história de terror. Transplante de uma cabeça humana para outro corpo. E o avanço da tecnologia pode ser nosso pior inimigo. Se você analisar o filme O Exterminador do Futuro, a possibilidade de um robô, que é em parte tecnológico e em parte biológico, tomar o controle, obviamente é uma possibilidade. O Exterminador é uma possibilidade real como cenário do futuro. Tem certeza que quer continuar sendo humano? Estamos alterando a natureza desde que começamos a ter condições de fazer isso. Monstruosidades. Amanhã, às 8h50 da noite, no H2. Muito mais história. Um verdadeiro líder nunca deixa seu exército para trás. O rei estava no comando. Ele era o comandante em chefe do exército. Ele assume suas responsabilidades. O primeiro na batalha. E na linha de frente, valia mais que 1000 guerreiros. Mesmo que isso signifique matar ou morrer. Era capaz de causar graves ferimentos em um inimigo. Descubra os segredos de todas as suas vitórias. Assassinos Lendários. 2 episódios seguidos. Terça, às 10h40 da noite, no H2. Muito mais história. Bem-vindo de volta. Espero que tenha ficado com sede durante o intervalo. Há um momento, perguntamos para qual time de futebol de faculdade que inventaram a bebida esportiva Gatorade. Se você disse B, a Universidade da Flórida, então você matou sua sede e você está correto. Em 1965, um grupo de pesquisadores trabalhando na Universidade da Flórida decidiu criar uma bebida para ajudar o time de futebol deles, os Gators, a se recuperar de um treino intenso sob o sol forte da Flórida. A fórmula, que continha água, eletrólitos e aromatizante, foi criada para substituir os carboidratos que os jogadores perdiam ao suar durante os treinos e partidas. Os segredos da bebida foram vendidos para uma empresa de refrigerantes e ela ficou famosa no mundo inteiro. E assim encerramos a partida de mais um segmento do Quanto Mais Você Sabe. Eu sei que alguns de vocês não têm idade para dirigir um carro, então eis uma amostra do que vocês devem esperar. Existem ruas asfaltadas, viadutos de cimento e não esqueça dos pilares de concreto que apoiam essas vias e viadutos. Então, basicamente, uma boa parte da sua paleta de cores no futuro será bege, preto e, às vezes, um belo tom de cinza. Claro, se for um cinza desse jeito, vai ser muito estiloso. Mas, hoje existe um homem que trabalha para aumentar suas opções de cores, ao deixar esses pilares de concreto num belo tom de verde. Conheça Fernando Ortiz Monastério. Ele é o homem por trás da ideia de deixar a cidade do México bem mais verde. Fernando e sua equipe estão embelezando as rodovias e estruturas urbanas do México. Eles são chamados jardins verticais, e o propósito deles é unir a natureza a construções feitas pelo homem e ainda limpar nosso ar. O Fernando falou comigo da sede da empresa dele na cidade do México. Fernando, muito obrigado por participar do nosso programa. Obrigado a você, Mo. Muito obrigado por me convidar. Por favor, explique para nós o que é um jardim vertical. Um jardim vertical é uma solução que permite que as pessoas que moram em cidades tenham contato com a natureza, ao transformar todas as superfícies verticais, como paredes, pilares, num jardim lindo, muito natural e também cheio de vida. O Fernando escolheu um jardim vertical, porque num ambiente lotado e urbano como a cidade do México, não tem espaço suficiente para ter muitos jardins tradicionais. Então ele decidiu construir para cima. Fernando sabia que podia contribuir para melhorar a qualidade ruim do ar da cidade do México ao colocar mais vegetação no ambiente urbano saturado da cidade. Os jardins verticais têm muitos benefícios ambientais, como a produção de oxigênio e
absorção de CO2. E então, dependendo das plantas que escolhemos, elas podem filtrar gases tóxicos. Como ele funciona? O nosso jardim vertical tem uma tecnologia muito específica que permite que as raízes das plantas não cresçam no solo, mas num feltro especial. Esse feltro é feito de garrafas plásticas que nós reciclamos. As plantas conseguem crescer num sistema hidropônico. Isso significa que a água usada tem nutrientes iguais aos que o solo teria. Praticamente qualquer planta que você encontraria num jardim horizontal, podemos pôr numa superfície vertical. Bom, Fernando, obrigado por manter nossas cidades limpas e lindas. E até a próxima. Obrigado, Mo. Obrigado por me convidar. Os jardins verticais foram feitos para durar por volta de 100 anos, mudando a paisagem um jardim por vez. Daqui a pouco, a maior inovação para ajudar na locomoção. Isso e o vocabulário a seguir. Depois da guerra, o Charles Hackley entrou no ramo bancário. Quando esse ouro dos confederados chegou em Michigan, foi parar direto no banco dele. Se o ouro chegou até um banco, como foi que ele sumiu? Eu acho que o Charles Hackley fez foi lavar o ouro antigo roubado dos confederados e o cunhou novamente. Novas pistas vão ser reveladas e o tesouro está cada vez mais próximo. Tá aqui. Tô tocando no trem agora. Sim, é uma moeda de prata da Confederação. Em busca do ouro perdido. Episódio inédito. Domingo, às 8h40 da noite, no H2. Muito mais história. Um verdadeiro líder nunca deixa seu exército para trás. O rei estava no comando. Ele era o comandante em chefe do exército. Ele assume suas responsabilidades. O primeiro na batalha. E na linha de frente, valia mais que 1000 guerreiros. Mesmo que isso signifique matar ou morrer. Era capaz de causar graves ferimentos em um inimigo. Descubra os segredos de todas as suas vitórias. Assassinos Lendários. 2 episódios seguidos. Terça, às 10h40 da noite, no H2. Muito mais história. Abusos, assassinatos, torturas. Tudo isso era permitido no governo de Calígula. Ele foi o primeiro imperador megalomaníaco. Com ele, Roma viveu sua época mais sombria. Agora ele tem as rédeas do Império, pode fazer o que quiser. A sede de sangue era uma maneira de chocar. Especial Calígula, 1400 dias de terror. Segunda, às 8h50 da noite, no H2. Muito mais história. 1945. O Império do Crime chega a uma encruzilhada. Quando vamos saber? Logo, Charlie. Eu vou pressionar logo. Só temos que apertar os botões certos e torcer pelo melhor. Bom, eu vim assim que eu soube. Dewey assinou os papéis. Mas você não pode ficar aqui. Vão te deportar. A História da Máfia, Nova York. Últimos episódios. Terça, às 9h45, no H2. Muito mais história. A ficção científica virou realidade. Os médicos estão aparentemente um passo mais perto de realizar uma cirurgia que mais parece tirada de história de terror. Transplante de uma cabeça humana para outro corpo. E o avanço da tecnologia pode ser nosso pior inimigo. Se você analisar o filme O Exterminador do Futuro, a possibilidade de um robô, que é em parte tecnológico e em parte biológico, tomar o controle, obviamente é uma possibilidade. O Exterminador é uma possibilidade real como cenário do futuro. Tem certeza que quer continuar sendo humano? Estamos operando a natureza desde que começamos a ter condições de fazer isso. Monstruosidades. Amanhã, às 8h50 da noite, no H2. Muito mais história. Era uma vez um mundo sem carros e também sem jatos. Viajávamos muito bem, mas somente de trem. Os trens eram movidos a diesel e eu queria que alguma coisa rimasse com diesel além de mel e pincel. Tá, só lembre que trens e diesel e já está quase lá. Trens precisam de algumas coisas para operar.
incluindo muitos espaços abertos, trilhos de aço para ele seguir e energia, que é entregue por uma locomotiva. No último século, locomotivas tiravam a energia do vapor, com motores elétricos ou diesel elétricos. Hoje, só um desses restou como funcional para a indústria ferroviária. Direto do Museu da Invenção Henry Ford, Matt Anderson me levou para o pátio ferroviário em Greenfield Village para explicar qual tecnologia ganhou a batalha locomotiva. Mas e aí? O que houve com os trens a vapor? Bom, por mais lindos e incríveis que sejam, eles precisam de muita manutenção. Entendi, mas é uma parte importante da história americana. E saiba que não é exagero falar que o país foi construído por trens assim. Então, o que começou a substituí-los? Eles foram substituídos no início do século XX por trens diesel elétricos. Como esse aqui? É isso, como esse. Desculpa, ele te substituiu. Apesar das vantagens, trens a vapor tinham muitas desvantagens também. Você tinha que ter uma equipe grande, pelo menos um engenheiro e um bombeiro, e uma equipe grande de manutenção para cuidar dos trens. O diesel foi utilizado porque ele opera com um grande nível de precisão. Eles andam por milhares de quilômetros sem precisar de manutenção, que é ideal no caso das ferrovias. Ao contrário dos trens a vapor, que precisam queimar madeira ou carvão para esquentar a caldeira e produzir o vapor, o trem diesel elétrico usa a combustão interna do diesel para gerar energia que, então, é enviada ao gerador. Essa parte é o quê? Esse é o gerador. É aí que a energia é produzida e que é gerada ou operada por esse motor a diesel na minha frente. Ele está funcionando à base do diesel. E é isso que está fazendo o pistão? Os pistões estão subindo e descendo assim, girando o virabrequim igual a um carro e liga o gerador. Mas em vez de ser carvão que é jogado dentro da caldeira para criar o calor que move o pistão, aqui é o combustível que é queimado, não é? Isso, o combustível está sendo queimado para gerar eletricidade. Posso conduzir o trem? Acho que pode. Você quer tentar? Vai dar certo? Vai dar certo, sim. Tá bom. David Lee Pelt, do Henry Ford, me ensinou a sequência para ligar esse trem diesel elétrico de 75 anos. Isso. O motor ligou. O motor ligou. É só isso que você precisa fazer num trem a diesel, mas é claro, num trem a vapor, você leva de 6 a 8 horas para aquecê-lo. Você vai empurrar aquela alavanca para frente, aí você vai soltar o freio, puxa 2 vezes o apito, o botão e puxa o acelerador. E você tá indo. Uau! Tá em movimento. Super suave. Dá pra ele ir mais rápido? Tá, é só você puxar a alavanca um pouco mais. Motores diesel elétricos podem chegar a velocidades aproximadas a 113 km por hora, mesmo transportando carga. E quem não ama a força de um trem de 50 toneladas deslizando pelos trilhos? Esse trem, quem conduz sou eu. Ei, atenção nos trilhos. Bom. Depois de um breve intervalo, ela nos mantém bem informados, nos dando os vários significados. Ali Word a seguir com o vocabulário. Bem-vindo de volta! Ei, podemos trocar uma ideia? Na verdade, são 2 ideias. Não se preocupe, não é nada sério. É que eu estou com 2 palavras grandes que usamos no programa e eu pensei que talvez você queira passar um tempo vendo o significado delas. É? Maravilha! Nós chamamos isso de vocabulário. Bom, na minha história da Terra dos Sonhos de Casas na Árvore Maravilhosas do Pete Nelson, foi dito isso. E se você encontra esse tipo de arvoredo ali, é aí que você começa. Arvoredo é um substantivo e significa um coletivo ou um grupo de árvores em um bosque. Agora, você não precisa falar um coletivo de árvores. Você pode quebrar esse galho e folhear o dicionário e inovar com arvoredo. Eu busquei a raiz de mais trocadilhos com árvores, mas deu pau. Já na história de Albert Lawrence sobre aquele aparelho protetor das selfies debaixo d'água, foi dito isso. Nós adicionamos os braços rotativos, que agem como dedos mecânicos com sensores capacitivos. Bom, capacitivo é um adjetivo e se refere a uma coisa que depende de coletar ou conter uma carga de eletricidade. Por exemplo, a que tem no seu dedo, usada para ativar a tela sensível ao toque com carga elétrica. Então imagine que seu dedo emite pequenos raiozinhos. Só não aponte para nenhuma casa na árvore perto daquele arvoredo, porque como disse o Smoke, só você pode impedir que pequenos raiozinhos comecem incêndios florestais. Talvez
Essa não seja a citação exata, mas esse é o vocabulário de hoje e eu sou Ali Ward. Oi, muito obrigado por nos assistir hoje. Lembre-se, se um dia quiser estar no planeta inovação de Henry Ford, você precisa sonhar alto e jamais desistir. Eu sou Mo Rocca.